Alguns são de perto, outros de longe. Com licença eu vou me apresentar. Sabe quem eu sou? Eu sou aquele que te ouviu chorar. Eu sou o único que escolheu ficar. Amigo confidente, o pai que sempre sabe te aconselhar. Mas conhecer o nome Yeshua, o pão da vida, Jeová Rafa. Eu sou a luz do fim do túnel, a força quando a sua acabar. E se precisar, é só chamar. Não precisa. É isso aí, gente. Boa tarde. Estava aqui compartilhando com os meus contatos. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Quero agradecer aí por você me permitir entrar aí na sua casa, ou seja, aí onde você estiver. Quero agradecer, paz, pastora Karen, Ana, Igreja Batista, um abraço, Nath, um abraço a todos vocês aí. Hoje nós vamos falar sobre cura, os princípios para uma cura, amém? E eu louvo a Deus por esta oportunidade, porque mais um dia o Senhor tem nos abençoado aí para podermos caminhar dentro dessa direção que o Senhor tem nos dado, amém? Quero compartilhar algumas palavras, né, para poder fundamentar como é importante a gente passar por esse processo de cura, né, por esse processo onde a nossa alma é tratada. E eu queria contar aí com a sua ajuda. Bora compartilhar aí essa live, amém? Bora compartilhar. Eu vou até fixar aqui. Hoje nós vamos falar sobre princípios aí fundamentais para a cura da alma, né? Nós precisamos entender, né? Nós precisamos planejar juntos, né, essa cura. E eu já desde o início né, a gente já compartilha aí a importância do aconselhamento, como é importante ter um conselheiro, né? E a gente vai caminhar dentro dessa relação aí, né, com a palavra. Tatiana, Beth, um abraço. Bora aí, gente, bora compartilhar essa live, e eu creio que vai ser um tempo precioso, amém? Vai ser um tiro rápido. O conteúdo que eu tenho aqui, eu creio que segunda, terça e quarta a gente consegue aí finalizar, falar sobre esses princípios, né? Como é importante, e um conteúdo que é de muita importância. E aí eu quero aqui, desde já, né, colocar aqui, fixar aqui, né, nas mensagens, a necessidade do aconselhamento bíblico. Isso é o tema, né, que eu quero caminhar. Por que é necessário, né, um aconselhamento bíblico? Né? Eu vou até postar aqui e fixar, amém? A necessidade do aconselhamento bíblico. Bíblico, amém? É isso aí, a necessidade do aconselhamento bíblico. E não tem como, né, a gente iniciar sem falar dos atributos de Jesus, né? E aonde nós encontramos esse atributo, né, do Senhor? Nós encontramos, né, lá em Isaías capítulo 9, versículo 6, que diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será, olha aí os atributos: maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Maravilhoso conselheiro, ele é o nosso maravilhoso conselheiro. E nós, sendo
filhos de Deus através do sacrifício de Cristo Jesus, hoje nós entendemos, né, que precisamos manifestar, né, manifestar esse amor nas relações, pregar o evangelho não somente com palavras, mas pregar o evangelho com atitudes, né? E uma atitude fundamental, a iniciativa fundamental aqui que eu quero desde já pontuar é justamente a importância de nós desconstruir aquele velho ditado que as pessoas dizem: se conselho fosse bom, ninguém dava, vendia, né? O conselho, ele é importante, muito importante. O conselho é fundamental e a gente já percebe aqui logo, né, nessa nossa primeira leitura da palavra em Isaías capítulo 9, versículo 6, que o aconselhamento, que Jesus, ele é um maravilhoso conselheiro. Então há uma necessidade, né, de nós termos conselheiros. Há uma necessidade de tanto aconselharmos como sermos aconselhados, né? Há uma via de mão dupla aí. Então é muito importante nós entendermos, né, que é importantíssimo, né, nós sim aconselharmos as pessoas através do aconselhamento bíblico, não segundo a minha vontade, não segundo os princípios desse mundo, a vontade da carne, não segundo, né, as mazelas aí das feridas da alma, né? Porque sim, as nossas vidas, elas podem estar sendo conduzidas, direcionada pelas feridas, né? A nossa casa pode estar sendo direcionada pela ferida, a nossa família, o nosso trabalho, o nosso ministério, né? Pode ser também estar sendo conduzido, a igreja pode estar sendo conduzida pelas feridas, né? Os ministérios. Então nós precisamos entender que é importante passar por esse processo de cura da alma, né? Sermos curados, né? Que há necessidade, né? E nós sabemos que é um desafio muito grande manifestar esse atributo de Cristo, né? Manifestar Cristo Jesus. E a gente sabe que Isaías aqui está falando algo 700 anos antes da vinda de Cristo, né? Então a gente precisa destacar isso, né? Porque Isaías foi um profeta maior, um profeta, né, que conseguiu aí, né, profetizar esse atributo tão precioso que nós vamos trabalhar hoje para a cura da alma. Então, no grego, né, a palavra aconselhar significa planejar juntos. Então eu estou te chamando aqui hoje, estou te convidando aqui hoje para nós planejarmos crescer nesse entendimento desses princípios em relação à cura da alma. Princípios fundamentais que segunda, terça e quarta nós vamos estar tratando, né? E para alcançarmos essa cura da alma é fundamental, é necessário planejar, é necessário ter um conselheiro, é necessário sermos um conselheiro e necessário receber conselhos. Então hoje o propósito aqui é te convidar para que nós venhamos, né, planejar. A palavra na origem aconselhamento, ela vem, né, de planejar juntos. A origem é isso, é planejar juntos. Graça e paz, pastora Beth, supervisora Maricélia, supervisora Mônica, bora compartilhar essa live aí, porque hoje nós vamos falar de princípios, né, para termos a cura da nossa alma. Então há necessidade do aconselhamento bíblico, né? Porque a palavra de Deus, ela penetra onde ninguém mais consegue penetrar, né? Ela vai lá na divisão da alma e do espírito, entra no mais profundo, né? E consegue aí virar a chave e trazer a cura, e a cura sempre vem de dentro para fora. Graça e paz, supervisora Anice, bora aí, gente, compartilhar essa live, amém? Nós hoje estamos falando sobre cura, princípios, né? E trabalhar o aconselhamento é algo muito desafiador, né? Algo que nós precisamos aí crescer nesse entendimento, entendendo já, né, que um dos atributos de Jesus, né, de Cristo,
é que ele é um maravilhoso conselheiro. Nós lemos em Isaías 9:6, né, que já nos revela aí, né, um dos atributos de Jesus. E se Jesus, ele é um maravilhoso conselheiro, nós precisamos trazer essa essência e viver isso, né? Aconselhando e sendo aconselhados, né? Então é um trabalho, né, desafiador, é um planejar juntos que requer um desafio muito grande. Então a proposta, o propósito de hoje é nós começarmos a falar desses princípios, segunda, terça e quarta, falar desses princípios que nos levam para a cura, princípios que nos levam para a cura emocional. Amém? Então trabalhar o aconselhamento é algo muito desafiador, né? Tiago 5,16 diz o seguinte, né? Tiago 5,16 diz: confessai as vossas culpas, né, uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sareis, para que sejam sarados. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Glória a Deus por isso, né? Então aqui nós estamos caminhando diante de princípios bíblicos, né? Como é importante nós entendermos esses princípios. E aqui tem um princípios, né? Provérbios 28:13 também fala sobre, né, a importância de não ter nada em oculto, né? Fala lá sobre aquele que oculta, né, as suas transgressões jamais prosperará, né? Então nós vamos ler aqui em Provérbios 28:13, justamente, né, fundamentando aí essa questão importante aí de sermos, né, bons conselheiros. Então Provérbios 28 diz o seguinte, Provérbios 28, só um minutinho, diz o seguinte, 28:13 diz: o que encobre as suas transgressões? O que encobre? Né? Encobre de quem? Encobre de quem as suas transgressões, né? Tem alguma coisa que esteja em oculto aos olhos do Senhor? Nada, né? Nada está em oculto aos olhos do Senhor. Então encobre uns dos outros. Então por isso que é importante nós termos o domínio da palavra, nos alimentarmos da palavra para poder manifestar esse atributo de Cristo, porque é em mim e através de mim, né? Então quando eu entendo isso, quando eu passo a entender e a confessar as culpas, né, com o coração quebrantado e contrito uns aos outros, né, e orar uns pelos outros, isso traz um renovo. É um tema bem desafiador, né? A necessidade do aconselhamento bíblico é fundamental para a cura da alma, para que haja, né, um desligamento aí do mundo espiritual de carências, né? E carências nós sabemos que elas não devem ser nutridas, mas sim tratadas. Então, lá no Salmo 126, né, diz o seguinte: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico. Então se dizia entre os gentios: grandes coisas fez o Senhor a estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós, pelas quais estamos alegres. Traze-nos outra vez, ó Senhor, do cativeiro, como as correntes das águas no sul, como as correntes das águas no Neguebe, né? No Neguebe. Então, aqui o salmista, né, está aí falando, né, sobre a necessidade, né, de sonhar de novo por uma libertação, sonhar de novo por uma cura, né? E a gente vê que realmente, de fato, né, a cura emocional é algo muito sério. Muitos desistiram, muitos abandonaram aí a esperança de serem curados ou de serem libertos, né? Não podemos abandonar a palavra, né? Não podemos ser ingênuos também, que infelizmente existe aí muitos excessos em relação à cura e em relação à libertação. Porém nós estamos aqui, né, com um propósito, com um compromisso de sempre caminharmos dentro dos princípios conforme a palavra.
E como um princípio fundamental para nós iniciarmos aqui é a necessidade do aconselhamento bíblico, né? Ter um conselheiro, né, que tenha um domínio em relação à palavra, para te dar um aconselhamento bíblico, né? Isso é fundamental. Um exemplo, né? Um exemplo. Por exemplo, um homem, um casal que está passando por uma dificuldade no casamento e há uma disfuncionalidade ali. E muitas vezes um homem, vamos partir do homem aí, vamos me colocar nessa brecha aí, cobra da mulher algo que é disfuncional, né? Precisa de alguém para confrontar ele no sentido de falar, olha querido, você está cobrando isso da sua mulher porque é uma carência que você teve lá da sua mãe, a sua esposa não é a sua mãe. Então, né, traz para a aplicação, traz para o princípio bíblico e aconselha, olha, a palavra de Deus diz que você deve amar a sua mulher e não, né, esperar com que ela seja a sua mãe. E aí vai inúmeros exemplos que nós podemos citar aqui diante, né, da necessidade de nós termos um conselheiro, porque muitas vezes existem áreas das nossas vidas que nós não enxergamos. Isso é a área de Jorei, né, que fala que existem coisas na sua vida que você não vê, existem situações na sua vida que você não vê, né, áreas ocultas, áreas cegas. Não tem um ônibus, às vezes que está caminhando, se tiver um motoqueiro lá, tem um ponto cego, né, que o motorista que está dirigindo o ônibus ali, ele não vê esse ponto cego, mas nesse ponto cego pode ter um motoqueiro, pode ter um motoboy ali, e numa manobra ali, ele pode chegar a fechar o motoqueiro. Então, tem que ter alguém para buzinar o motoqueiro sair ali daquele ponto cego, ou o motorista prestar atenção melhor, né? Então, muitas vezes na nossa vida, na caminhada da nossa vida, existem situações, existem áreas das nossas vidas que nós não conseguimos enxergar. Por isso que é importante alguém de fora, com sabedoria, alguém que tem essa conexão com a palavra, um aconselhamento bíblico, para trazer essa luz para o seu entendimento, para trazer essa luz para o nosso entendimento. Então, há essa necessidade, né? Afinal de contas, a gente precisa entender, afinal de contas, nós precisamos entender a importância, a necessidade do aconselhamento dentro da igreja, a necessidade do aconselhamento na nossa caminhada cristã, né? Alguns dizem, muitos distorcem, né, o propósito, mas eu te dei 3 fundamentos bíblicos aqui. Isaías 9:6, eu te dei Tiago 5:16, eu te dei Provérbios 28:13, que fundamenta justamente, né, um dos atributos lá em Isaías 9:6 é que, né, o atributo de Jesus, que ele é o maravilhoso conselheiro. E como que isso se manifesta, gente, na igreja? Se não é em mim e através de mim? Se não é através de uma vida de uma pessoa que eu vou buscar ajuda e ali, através dela, ela vai me dar um conselho bíblico e vai me trazer uma direção para uma área que eu não sei. Amém? Então é importante nós entendermos isso. A necessidade do aconselhamento bíblico é fundamental para alcançarmos a cura das feridas que na história da nossa vida nós adquirimos aí, num processo nós adquirimos. Então a cura emocional seria um mergulhar na palavra e no Espírito, para que o Espírito possa dominar a nossa alma, e aí, né, a gente vai caminhando dentro dessa realidade. Volto a frisar, nós sabemos que existem distorções, né, que nos impedem muitas vezes, né, mas nós estamos aqui já dando 3 fundamentos da palavra para caminharmos dentro dessa cura da alma, dentro dessa cura que é fundamental, né? Outro, né, e nós temos que ter essa plena convicção que é a vontade de Deus que haja essa manifestação, né? É a vontade de Deus que viemos experimentar, né, essa saúde emocional. É vontade de Deus que a nossa alma seja curada, para que haja saúde nas nossas relações, para que haja cura
e para que nós venhamos curar outras pessoas também. Então, o próprio Espírito Santo é chamado de Consolador. Olha o que diz João, capítulo 14, versículo 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, ele é o nosso Consolador, que o Pai enviará em meu nome, diz aqui o versículo. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, já enviou, já está entre nós, está aqui, está aí na sua casa, onde você estiver, o Espírito Santo está entre nós, Esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Aquele que faria uma obra poderosa em nossos corações. Então, o Consolador, o Espírito Santo, ele é aquele que faz essa obra poderosa. Então, assim, falar de aconselhamento fala aí diretamente dessa obra do Espírito. Ele que nos regenera, ele que traz a cura, ele que nos consola, Então nós precisamos aplicar a obra de Cristo em nossas vidas para alcançarmos a cura, Aplicando a obra de Cristo em nossas vidas e também entrando por um caminho de santificação, Entrar por um caminho de santidade, de transformação, Dia após dia, A nossa alma, conforme o caráter, e aí vai mudando o caráter de Cristo nas nossas vidas, Veja, gente, presta atenção, A palavra de Deus nos diz que há uma prosperidade da alma, amém? A palavra de Deus nos garante isso, que há uma prosperidade da alma, e não apenas que envolve a saúde física e mental, não, a prosperidade da alma contrasta, melhor dizendo, contrasta bastante com o que observamos em nossa geração, Porque o que vemos hoje, o que nós vemos hoje na nossa geração é uma geração bem ferida, Bem cheia de rancor, cheia de mágoa, A gente consegue perceber isso e está bem evidente por conta, dos divórcios, dos casamentos frustrados, das destruições familiares, As famílias estão sendo destruídas, famílias disfuncionais, pessoas aí escravizadas pelas drogas, a gente percebe isso, pessoas nutrindo essa carência, buscando nas drogas, na bebida, preencher esse vazio, pela confusão também da área sexual. A gente vê pessoas hoje, falando, não, você é o que você sente. Se você sente hoje ter uma relação sexual com um homem, não, você é o que você sente. Se você sente ter uma relação sexual com o mesmo sexo, mulher com mulher, homem com homem, não tem problema. Há uma confusão na área sexual, Hoje as crianças estão se declarando que nasceram no corpo errado. Olha que absurdo, é como se elas estivessem dizendo, olha, Deus me colocou no corpo errado, como se Deus, ele fosse alguém que planejou algo errado. Olha que absurdo que hoje nós estamos vivendo, Entre outras coisas, E aí a gente vai, essa confusão, da identidade aí, sexual, principalmente das crianças, Tudo isso são manifestações de verdadeiras doenças na alma, verdadeiras doenças na alma. E aqui já devemos aprender um princípio básico, mais um princípio básico aqui para nós aprendermos, em relação às doenças da alma. Olha o princípio básico aqui: ninguém adoece sozinho. Ninguém, gente. Ninguém adoece sozinho. Pessoas adoecem pessoas. É praticamente impossível você ter uma ferida emocional, uma ferida na alma, que não seja fruto de uma pessoa que te magoou ou que te traiu. É impossível. Nós adoecemos a partir dos nossos
relacionamentos. Amém? Exatamente, Sara, isso é uma mentira. Mentira do inimigo. É um sofisma que eles estão colocando aí e uma mentira que está passando como verdade. Isso se chama sofisma. Ah, não, aquela criança nasceu. Ninguém nasce homossexual. É uma construção na identidade. São feridas constantes através de rejeições desde o ventre da mãe. Que aí vai adoecendo e a pessoa vai, fala, não, eu nasci assim. Não é verdade. Não é verdade. Isso é um sofisma. Então nós adoecemos a partir dos nossos relacionamentos. Por isso que é importante a necessidade do conselheiro bíblico, porque a palavra de Deus nos respalda em relação a isso. E criou Deus homem e mulher. E criou Deus homem e mulher. Lá em Gênesis, nós encontramos esse versículo bíblico que nos fundamenta, que garante que Deus, ele é perfeito, ele é excelente em tudo que ele faz. Então, a quantidade de pessoas adoecidas em sua alma hoje é grande demais. É o que nós temos mais observado nos atendimentos, em relação ao Seja Livre, em relação, aos aconselhamentos bíblicos, Então hoje eles estão querendo, mudar isso realmente de fato, E a gente, quando vai para o aconselhamento, a gente percebe, o quanto a alma das pessoas estão adoecidas, com dificuldade de liberar o perdão, pessoas adoecidas em sua alma, hoje é uma quantidade muito grande. Muitas pessoas estão aí com a sua alma adoecida em muitos lugares onde nós estamos, em seminários onde nós já passamos, a gente percebe, Não é exagero nenhum, não seria exagero nenhum dizer que vivemos uma geração de pessoas traumatizadas dentro da igreja, feridas dentro da igreja, machucadas dentro da igreja, emocionalmente, por causa das feridas, por causa de abusos e rejeições sofridos, Então é uma demanda que não acaba, e a igreja precisa tratar dessas pessoas. A igreja precisa acolher, a igreja precisa dar uma direção. Nós, como membros dessa igreja, nós precisamos ter um entendimento e crescer nesse entendimento, que o aconselhamento bíblico ele precisa crescer, precisa se fundamentar nas relações. Nós precisamos dominar os princípios para poder dar um aconselhamento segundo a palavra de Deus, E sermos aconselhados também. Como eu falei no começo aqui, é uma via de mão dupla, É uma demanda que não acaba. Muitas pessoas, Muitos pastores poderiam testemunhar isso, Que se propusessem e ficam aí o dia todo aconselhando, a gente sabe, E muitas vezes cristãos, com dificuldade de perdoar, e aí a gente sabe, isso é fundamental. Eu vou aplicar aqui e vou, eu vou aqui confrontar, cristãos que não perdoam. É uma propaganda enganosa, gente, é uma propaganda enganosa. Quem não perdoa não recebe o perdão de Cristo, Lembra lá da parábola do credor incompassivo, aquele que recebeu aí um perdão maior e depois não quis liberar um perdão menor, E o próprio Senhor liberou verdurgos, O Senhor lançou verdurgos. O que são verdurgos? São espíritos malignos, atormentadores, que atormentam a vida da pessoa, a mente da pessoa. Então hoje essas crises, esses pânicos, essas pessoas dentro dessas feridas, elas manifestam com depressões e ansiedades. Amém? Então hoje a situação da igreja de Cristo é esta, A gente sabe que muitos, precisam passar por esse processo de cura, E cura, e começando por uma santidade, Ser santificados, É o que diz a igreja, É o que diz a palavra, perdão, aqui em Efésios. Cristo amou a igreja a si mesmo e se entregou por ela, para que a santificasse. Então o caminho da cura é a santificação também, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra,
para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Amém? Glória a Deus. Então a situação da igreja de Cristo é esta. É essa que acabamos de ler aqui, ser santificado. Efésios 5, 25 e 27 versículos. Efésios capítulo 5, versículo 25 e 27. Fala sobre isso, né? A lavagem de água pela palavra. Né? Adornar a noiva é quando a palavra de Deus, né, ela vem nos convencendo aí de sermos, né, curados e de sermos santificados pela palavra. Né? Então, apresentar, somos assim, né? Nós somos assim. Por isso precisamos dessa obra sobrenatural. Né? Nós somos assim. Como nós somos? Espírito, alma e corpo. Amém? Espírito, alma e corpo. 1 Tessalonicenses 5:23. Né? Então já vem nessa ordem. Tudo tem uma ordem. No reino de Deus é a ordem. Espírito, alma e corpo. Eu tenho um espírito. O Espírito de Deus testifica no meu espírito que eu sou filho. Filho perdoa. Filho procura, busca aconselhamento. Filho busca libertação. Filho busca, né, viver, né, os princípios do reino. E os princípios do reino é, né, manifestar esse atributo de Cristo Jesus, que é maravilhoso conselheiro. Isaías 9, versículo 6. Lá diz que ele é um maravilhoso conselheiro, o Deus forte, o príncipe da paz e o pai da eternidade. Então, aonde nós vamos manifestar esses atributos? Aonde nós vamos manifestar isso? Na igreja, sendo membros, né? E aqui a responsabilidade, né, fica ainda mais evidente de nós termos o compromisso e a responsabilidade de buscar isso, né? Porque as pessoas passam por nossas vidas. As pessoas passam por nós e nós precisamos ter uma palavra de alinhamento. Nós precisamos ter uma palavra de direcionamento para que essas pessoas sejam curadas, para que elas saiam desse cativeiro de rejeição, cativeiros, né, da falta do perdão. Nós precisamos ter essa palavra, né? O evangelista Mateus, ele relata isso, né? Porque as pessoas passam por nossas vidas e passam em nossas igrejas, elas passarem por nós, né? Elas precisam passar por nós nas relações e nós precisamos dar esperança para elas. Nós precisamos ministrar a esperança que há em Cristo, né? Elas precisam ver que há esperança para as suas vidas. Há esperança de cura das memórias feridas. Há esperança. Amém? Olha o que o evangelista diz. Vendo ele quem? Jesus. As multidões. Compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu aos seus discípulos. A seara, na verdade, é grande, mas aos trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. Mateus 9, versículo 36 e 38. Então esses versículos, né, nos diz aqui que cada pessoa da terra precisa entender que existe cura para todos os traumas e feridas. Nós precisamos ser conselheiros que vamos dar esperança para que as pessoas possam ser acesas nos seus espíritos, no espírito dela, no espírito de cada uma delas, que há uma direção, que há cura para os traumas e cura para as feridas. Curas para os traumas e feridas emocionais. Você e eu, nós aqui que estamos nessa mesa aqui, compartilhando desta palavra, nós podemos, né, dar uma esperança para essas pessoas e dizer para elas: Deus tem cura para você. Deus tem uma esperança, tem uma direção para a sua vida. Nós podemos dizer para essas pessoas: olha, você não está sozinha. Eu estou com você para planejar junto
Lembra lá que eu falei no início que a palavra aconselhar tem a origem no grego de planejar juntos? Nós podemos ser esse conselheiro para falar para essa pessoa: tem cura para esse trauma, tem cura para essa ferida. O Senhor me trouxe aqui. Você pode falar para essa pessoa: o Senhor me trouxe aqui. Essa pessoa que está perto de você aí, ou alguém, a pessoa que está precisando de ouvir isso, você pode falar para ela: o Senhor me trouxe aqui hoje, o Senhor me trouxe aqui hoje para dizer nessa live que a cura, há um lugar que você pode enfrentar e sair curado desse trauma, dessa ferida. O Senhor hoje me chamou para um objetivo. Eu posso dizer para cada um de vocês que está me ouvindo aqui: o Senhor me chamou hoje aqui para um objetivo, para falar para você que está me ouvindo, que existe um lugar de cura. Vamos planejar juntos essa cura. Vamos buscar o Senhor para que haja cura da sua alma. O Senhor me chamou hoje para dizer que existe um objetivo. E é cura para a sua alma. Porque o que Deus tem em mente para nós, quando nos criou, é trazer para nós essa relação saudável, principalmente com Ele. Então busque ajuda. Busque alguém que possa te aconselhar e te conduzir para este lugar de cura da sua alma, cura emocional, cura dos traumas, cura das feridas. Porque há necessidade de aconselhamento bíblico. O Senhor não nos converteu por um capricho, somente para nos levar para o céu. Não, Deus nos converteu para que nós venhamos cumprir o propósito dele. Cumprir o propósito que ele nos designou, que ele nos direcionou, que ele tem nos revelado. Então, mas infelizmente, somos uma geração na qual a pessoa está nascendo e vivendo e morrendo sem saber qual que é o propósito, por conta das feridas. Uma das feridas dessa nação é a orfandade. A orfandade é a maior ferida dessa nação. Então hoje as pessoas estão nascendo, vivendo e morrendo sem saber qual o propósito de Deus para a sua vida. Por quê? Porque as feridas impedem, neutraliza, traz interrupções, traz desistência. As pessoas desistem hoje facilmente por conta das feridas. Então o aconselhamento bíblico é fundamental, como eu falei, um dos atributos de Cristo lá em Isaías 9:6 é que ele é um maravilhoso conselheiro. Provérbios 28:13 diz o quê? Que o que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Tiago 5,16 diz o que? Confessai os vossos pecados uns aos outros, confessai as vossas culpas uns aos outros, para que sereis sarados, para que haja cura. Se eu não sei o que aconteceu, se eu não sei qual foi a ferida, como foi, eu não tenho como orar junto. Como que eu vou aconselhar uma pessoa a orar junto com ela? Como que eu vou viver esse princípio, como diz Tiago 5,16? Como que nós vamos tirar do oculto, como diz Provérbios 28:13, e viver o princípio da concordância, se eu não sei? Então há necessidade de manifestar esse atributo de Cristo na igreja, nas nossas vidas. Há necessidade. Por isso é tão sério falarmos sobre aconselhamento. Aconselhamento cristão é fundamental, pois implica em aprendermos a lidar com os traumas, as feridas e pecados que muitas vezes nós carregamos, que nos traz uma culpa e um fardo terrível. Entenda. Hoje eu estou abordando aqui essa perspectiva do conselheiro, e como também do aconselhado, né? De certa maneira, para nós crescermos nesse entendimento,
que se encaixa em todos os perfis, que se encaixa em todos nós. Você que está me ouvindo, você que vai vir a me ouvir em algum momento, isso se encaixa perfeitamente no nosso perfil, na nossa história de vida, porque em algum momento, como nós vimos um princípio aí, nós somos feridos no relacionamento, mas somos curados também no relacionamento. Então isso se encaixa, né, nesses dois perfis, né, na perspectiva do conselheiro e quando nós somos aconselhados. Amém? Na perspectiva de aconselhar alguém, de ser boca de Deus na vida de alguém, porque como eu falei, existem áreas da sua vida que você não enxerga, como também no sentido de recebermos esse aconselhamento, né? Então, isso se encaixa nesses dois perfis, né? Até porque a vida cristã envolve constantemente esse trabalhar de Deus em nossas vidas e através das nossas vidas. Amém, gente? Glória a Deus. Amém? O Rogério me fez uma pergunta aqui em relação a uma questão de disfuncionalidade na vida sexual. E aí depois, em um outro momento, a gente responde isso. Amém? Eu te respondo pessoalmente porque foge um pouquinho do tema, tá bom, Rogério? Fala sobre sexualidade. E aí no decorrer, aí, hoje nós estamos falando sobre a necessidade do aconselhamento bíblico. E aí no decorrer, amanhã ou quarta-feira, nós vamos falar sobre essa questão que o Rogério pontuou da sexualidade. Por que o termo, né? Por que esses termos que tem LGBTQTI? Por que desses termos? Né? Por que existe isso? Né? E no decorrer desses dias, dentro do aconselhamento, dentro dessa cura da alma, né? Dentro dessa cura da alma, nós vamos tratar sobre isso, amém? Esses dias atrás, o Fantástico trouxe uma entrevista justamente sobre o fragmento da identidade. E ali a pessoa, uma hora era uma pessoa, outra hora era outra pessoa, ela se manifestava de várias pessoas, ela tinha múltiplas personalidades. E aí depois, né, no decorrer desses dias, nós vamos nos aprofundar e falar sobre isso. Mas eu quero te trazer atenção e aprofundar justamente sobre a necessidade do aconselhamento bíblico. Amém? Porque quando o aconselhamento é colocado em prática, tem resultado. Funciona, meu irmão. Funciona. Então, por isso é importante, volto a repetir, por isso é tão sério e importante falarmos sobre aconselhamento cristão, pois implica em aprendermos a lidar com os traumas e feridas e pecados que as pessoas carregam. Então, entende? Então nós precisamos entender esse princípio que é fundamental, que você possa rever aí, ver, né, esse conteúdo. Amanhã nós estaremos de novo às 18 horas nessa live com este propósito para tratarmos acerca dessa cura emocional. Então, para caminharmos, para planejarmos juntos, né, essa cura emocional, é fundamental a necessidade de um conselheiro cristão, um aconselhamento bíblico. Então, volto a repetir, o aconselhar, né, tem a origem na palavra lá, o aconselhar tem origem no grego, né, de planejar juntos. Então nós estamos aqui planejando juntos. Então nesse planejar há necessidade do aconselhamento bíblico. Amém, gente? Eu quero te agradecer por você estar neste momento, na viração do dia, às 18 horas. Amanhã nós estaremos aqui novamente para falarmos sobre a verdadeira mudança, parte do coração. Hoje a necessidade do aconselhamento bíblico. Amanhã nós vamos falar sobre a verdadeira mudança, parte do coração, amém? E caminhando sobre esses princípios aí para a cura emocional. Então, que você possa ouvir, compartilhar essa live e aprender mais aí, porque esse é o propósito. Nós vamos construindo sabedoria, construindo entendimento, construindo, né, essa cura. Então, existem muitas doenças aí
que quando elas são emocionais, né? Raiva, ódio, rejeições, né? Tudo isso gera em nós aí doença e externaliza, né? E eu creio que nós vamos ter testemunhos poderosos aqui e nós vamos alcançar esse lugar de cura. Amém, gente? Eu quero ter uma palavra de oração aqui neste momento e eu creio que o Senhor ele vai continuar falando conosco através deste momento. Amém? Eu quero que você concorde aí comigo no seu espírito em relação a esta palavrinha, tá? Esta palavra de oração. Pai, no nome de Jesus, nós te agradecemos por esse momento, porque o nosso propósito aqui é de sermos curados, é de sermos tratados, é de receber, Senhor, saúde emocional, vinda do Teu Espírito, onde o Teu Espírito vai governar, vai direcionar, onde o Teu Espírito vai nos dar a direção, Pai. Então, diante da Tua presença, nos leva com profundidade cada vez mais na Tua palavra, porque o Senhor é um maravilhoso conselheiro, esse é um atributo do Senhor. Então o Senhor detém todo o conhecimento e toda a sabedoria, e os seus ensinos são fonte de vida. É isso que nós queremos, aprender com a Tua palavra, aprender com o Senhor, sermos curados, e através do aconselhamento, Senhor, nós crescemos nesse entendimento. Usa as nossas vidas, usa a vida de cada um dos Teus filhos que está nos ouvindo aqui, para ser um conselheiro, para alguém que possa passar, ó Pai, na relação aí, no relacionamento, e eles dão uma direção, que os Teus filhos possam dar uma direção de cura, Pai. Guia, Senhor, em nome de Jesus, guia nossas vidas com conselhos eternos, cura, em nome de Jesus, porque que nós queremos ser saudáveis, queremos ser uma família saudável, queremos ser uma igreja saudável, queremos ter, Senhor, as nossas emoções curadas, em nome de Jesus, queremos ter os traumas e as feridas da nossa história de vida curados, sarados, em nome de Jesus. Nos oferece, Senhor, a vida abundante que há em Ti, oferece, Senhor. Nós recebemos, Senhor, em nome de Jesus, os Seus conselhos, e em nome de Jesus, nos dá a Tua direção para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, amém. Gente, boa noite, Deus abençoe. Amanhã nós estaremos aqui falando sobre princípios para a cura emocional, para a cura da nossa alma, amém? Deus abençoe, um forte abraço. Amanhã às 18 horas, na viração do dia, nós estaremos aqui chamando a existência da presença de Deus, amém? Deus abençoe, um forte abraço.